Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia Placucci, psicóloga, psicoterapeuta, orientadora vocacional e profissional. E nesse canal eu falo sobre psicologia, comportamentos, transtornos psíquicos, os seus tratamentos, reflexões sobre a vida. E no dia de hoje eu vou falar sobre um assunto que acaba intrigando muita gente, que é o seguinte: eu vou falar sobre por que existe tanta intolerância e incompreensão na sociedade, tá? Olha, se você gostar desse vídeo, curta, dá um joinha e também se inscreva no canal e também me indique para os seus conhecidos, seus contatos, aqueles que gostam desses assuntos, tá? E também dá uma clicada no sininho que você vai ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a intolerância, né? A intolerância, eu entendo que é uma forma de não compreensão ao outro ou a alguma situação. Intolerância sempre faz a gente pensar em caminhos restritos, não assim, longe de encontrar caminhos amplos para soluções. Intolerância me faz pensar também em brigas, em discordâncias, desentendimentos, separações. A intolerância é uma palavrinha chata, né? E tudo aquilo que não é compreendido gera algum problema. Então vamos lá, por que as pessoas acabam sendo intolerantes umas com as outras? Hoje a gente vê isso muito forte na nossa sociedade, na atualidade. Grupos duais, né? Um é sim, o outro é não. E são grupos, acaba existindo um movimento mais radical das pessoas, né? Por quê? Porque cada um de nós temos uma formação e somos diferentes. Então, e várias situações da nossa vida, desde que a gente nasce, que nos forma como pessoas diferentes umas das outras, né? Uma delas começa com, quer ver as coisas que mais incomodam e que levam a um caminho para a intolerância? É o ponto de vista de cada um, né? E como é que é formado o seu ponto de vista? Como é que você é formado integralmente? Os seus pensamentos, o seu intelecto, a maneira como você vê esse mundo, né? Através de educação familiar, de crenças religiosas, cultura, condição socioeconômica, as necessidades básicas que a gente tem, físicas, emocionais, afetivas, espirituais, a época que a gente viveu, nossa infância, adolescência e a nossa educação escolar, né? Eu tô colando ali um trechinho para eu lembrar, porque são tantos pontos que nos interferem nas nossas diferenças, né? Começando com a educação familiar. Olha, a educação familiar, cada um tem um estilo de educação, etiquetas, regras, normas, ética, moral, e a gente vai absorvendo tudo isso. A questão de crenças religiosas também nos diferencia muito. As religiões têm linhas diferentes, tem crenças, a própria palavra fala, crença já é diferente. Algumas combinam, mas outras não. Por quantas guerras e brigas e conflitos mundiais que a gente já viu por causa disso, né? Outro ponto é a nossa cultura. Cada cultura insere o ser humano num tipo de influência. É a moda, é a música, é a comida, é o clima. E isso gera cultura, gera uma formação de sensação em cada um de nós. E a cultura nos influencia muito, né? E também a condição socioeconômica. Você fazer parte de uma classe social e o outro fazer parte de outra classe já também gera uma percepção diferente da realidade. Necessidade básica para um é uma coisa, necessidade básica para o outro é outra, né?
às vezes o supérfluo é o desejo de uma classe, mas às vezes nem o básico é o desejo da outra classe. Então é muito complicado isso, porque tudo isso vai marcando o tipo de impressão que a gente vai tendo sobre a vida, sobre as pessoas e sobre as situações, né? Outra coisa é a questão da época que a gente viveu, a nossa infância, a nossa adolescência. Olha, você percebe isso nas gerações, né? Gerações com uma diferença de 20 e 30 anos tem um olhar para o mundo diferente de uma outra geração 20, 30 anos mais novos. Por exemplo, uma pessoa que viveu na época da guerra, tem toda uma bagagem de vivência que aquele que não passou por um momento de guerra vai ter, ou não vai dar tanta importância. Você percebe? Conforme o que a gente é formado, a gente prioriza, a gente escala importâncias na nossa vida, necessidades na nossa vida, né? E a educação escolar, gente, isso aí é o que é o mais fundamental para estabelecer diferença de pensamentos e pontos de vista entre as pessoas. A educação escolar é assim, para alguns que só cursam o ensino fundamental 1, tem uma bagagem. Aquele que já se formou no ensino médio tem outra bagagem. Aquele que teve a chance de fazer uma graduação, né, estar na faculdade, já tem outra bagagem. Uma pós-graduação, tem outra, um doutor, um pós-doutor, cada um vai tendo ali uma amplitude no seu cabedal intelectual e de informações mesmo, né? Tem aqueles que têm trabalhos técnicos e têm uma vivência e que têm grandes aprendizagem, grande sabedoria naquilo ali. O outro que faz um outro tipo de trabalho técnico tem outro. Então, a educação eu vejo também como sendo a educação escolar, né? A educação de formação profissional. Isso é o que vai mudando a visão das pessoas, como é importante a educação na nossa vida, nas sociedades. Isso vai delineando, através da educação, quantas pessoas leem livros, vários tipos de assuntos em livros, estudam, se interessam. Aquilo tudo é ferramenta que vai chegando para o racional, para o intelectual do ser humano, para ele usar para a sua vida, para gerar um bem maior até ao seu entorno, à sua comunidade, né? E mudando às vezes a sociedade que ele vive. E isso é fundamental. Então, assim, o que eu diria, como é que a gente pode esperar tanta compreensão e entendimento sobre o outro se tudo isso influi para o nosso ponto de vista? Né? Alguns têm um lado de estudo, outros têm outro. E aí cada um vai meio que defender a sua própria bandeira, a sua própria carreira, o seu próprio assunto, o que ele sabe, que ele diz que sabe, né? Então, o que eu diria, para se ter mais tolerância, é preciso ter compreensão através também da escuta do outro. Lógico que o estudo, leitura, informação vai fazer com que você consiga enxergar o outro e compreender as razões daquele outro, né? Além de que a empatia, vocês já ouviram essa palavra, né? Empatia é a possibilidade da gente se colocar no lugar do outro e compreender o que aquele outro está sentindo, vivenciando, né? Não é todo mundo que às vezes tem essa empatia desenvolvida, não, que também, a empatia também depende da formação que essa pessoa teve na sua vida, a formação, educação dos pais, da família, a cultura, o seu estudo, tudo isso vai provocando um entendimento sobre o exercer também a empatia. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, ou a gente racionalmente
procura entender as razões, como é aquela pessoa, em que situação ela viveu, os sofrimentos que ela teve, alguns traumas que ela passou. Isso tudo vai fazendo com que a gente respeite mais essa outra pessoa e compreenda mais, tolere mais. E também eu coloco em jogo aqui, será que sempre, cada um de nós, a gente vai ter toda a razão? Nosso ponto de vista é sempre o melhor? A gente tem sempre mais sabedoria? Será? Será que o outro não tem mais? Será que o outro não está vendo um outro ponto da situação que a gente não consegue enxergar? Por que não ouvir o que o outro tem a dizer? Né? Porque a intolerância ela vai ser quebrada através desse diálogo, é um interesse fidedigno de compreender o ponto de vista do outro. E também a questão da palavrinha aceitação. Às vezes eu tenho uma limitação, você tem outra limitação, né? Então, se o outro tem uma limitação que a gente não tem, cabe a nós estarmos na posição de aceitar os limites, compreender o movimento possível que aquela pessoa pode fazer. Então não adianta a gente querer exigir que o outro seja como nós, porque eu acho que quando existe intolerância, a gente está dizendo isso, né? A gente quer que o outro seja como nós, mas isso não é possível. Se você veja dentro de uma mesma casa, uma família que tem vários filhos, não é mais de um pelo menos, cada filho vai ter um jeitinho de ser, e às vezes ele é educado da mesma maneira, ele vive numa mesma cultura, às vezes o momento da família, esses filhos foram crianças ao mesmo tempo, esse momento foi desenvolvido junto, o que já muda assim quando irmãos já são muito de idades diferentes, o momento familiar é outro e muita coisa muda. Mas aqueles que estão todos crescendo juntos já são muito diferentes, até porque entra um outro fator, que é a personalidade de cada um. Cada um de nós já nascemos com uma bagagem de jeito de ser, aquele que é introspectivo, outro que é extrovertido, cada um tem o seu jeito e talvez não consiga alterar essa personalidade, né? Então, por que a gente vai exigir que o outro seja como nós, veja como nós, sinta como nós? Isso não é viável. Então cabe, gente, na nossa sociedade, aceitação dos limites, compreensão, escuta, né, do outro, empatia, né? Isso tudo que eu estou falando aqui é respeito, é amor pelo ser humano. Então vamos pensar nisso, né? Às vezes o outro está com a razão, sim, tá? E é assim que a gente vai quebrando com a intolerância. Paciência também, né? Vamos tendo paciência aos limites dos outros e aos nossos, tá? Porque também ninguém é melhor que ninguém sabe mais que ninguém, não é bem assim. Quanto mais se sabe, mais sabe que tem que se saber, né? Então é por aí, gente. Então se vocês gostaram desse vídeo, dá o joinha, curte e também se inscreve no canal, tá? Para assim você vai acompanhando todos os novos vídeos. E também ativa o sininho, que é como eu falei, ativando o sininho você vai ser notificado do próximo vídeo. E aí você tem chance de acompanhar cada artigo que eu trago aqui. E também outra sugestão é navegar no meu site, que é o anaplacutepsicologa.com.br. Lá eu escrevo os artigos dos vídeos que eu falo aqui no YouTube. Então, se você quer se aprofundar, dá uma fuçada lá e dá uma lidinha nos artigos. Eu acho que vai, para você que está curioso e interessado, dá uma olhadinha também, tá bom? Então, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que se interessam por esses assuntos, tá bom? Então é isso aí. Então, eu gostaria de desejar uma boa semana para você e muita compreensão a todos, né? Tchau, tchau!